boa tarde ou boa noite, a depender da hora em que os senhores estão assistindo. Inicialmente, agradecer à Sociedade Brasileira Hegeliana e à Comissão do Congresso pela seleção do trabalho e pela oportunidade de expor os nossos estudos que nós desenvolvemos aqui na UFMG, na área de Filosofia do Direito. Bom, o nosso tema é o parágrafo 211 da Filosofia do Direito e como ele se aplica ao momento atual do direito brasileiro. De certa forma, é uma maneira de mostrar como o pensamento de Hegel, longe de ser um pensamento abstrato, como querem alguns, é um pensamento de ampla utilidade, tanto no direito como no Estado. E esse parágrafo 211, sem dúvida, é um exemplo disso. O que trata o parágrafo 211 da Filosofia do Direito de Hegel? Ele diz o seguinte, ele diz que existem algumas formas, basicamente ele elenca 3 formas, de você organizar o ordenamento jurídico de um Estado. A primeira seria através do costume, a segunda através de decisões judiciais e a terceira através de leis propriamente ditas. Bom, e aí ele apresenta qual que é a melhor solução dele, que ele acredita, e quais seriam os defeitos das outras. Inicialmente, a gente pode destacar, já como os senhores devem imaginar, que a solução de Hegel é a solução de um ordenamento construído a partir de leis. E essa foi a tradição brasileira, a tradição jurídica brasileira, que, no entanto, tem mudado radicalmente desde o início do século XXI. É certo, sim, que esse fenômeno não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, né? Em 1987, houve na Europa um congresso continental de tribunais constitucionais, onde foi lançada a teoria das sentenças intermediárias. E o que seriam essas sentenças intermediárias? As sentenças intermediárias seriam o seguinte: tradicionalmente, quando uma corte constitucional ela se debruça sobre uma norma, ela tem 2 opções. Ou ela declara essa norma constitucional, ou ela declara essa norma inconstitucional. Essa teoria ela diz o seguinte, olha, não tem que ser sempre assim. Essa teoria diz, ao invés desse binômio, a sentença ela pode estar entre um extremo e outro. Ora pendendo mais para a constitucionalidade, ora pendendo mais para a inconstitucionalidade. Aqui no Brasil, nós tivemos, basicamente, autores constitucionalistas tratando do tema, e aí a gente pode citar José Adercio Lopes, da PUC de Minas, professor Bernardo Gonçalves, aqui da UFMG, e os professores Vilmar Ferreira Mendes e Luiz Roberto Barroso, ambos hoje ministros do Supremo. Cada um tem suas posições, alguns mais entusiasmados, alguns mais críticos. E parece óbvio que os mais entusiasmados são exatamente os 2 professores que ocupam a posição de ministros hoje. No campo prático, o país que tem se debruçado muito sobre essa lei foi a Itália. E aí existe uma decisão muito polêmica, muito famosa, tomada à época, que foi o seguinte: ajuizaram uma ação de inconstitucionalidade em relação a um tipo penal. E aí a decisão da corte italiana foi o seguinte: olha, o crime pode existir, o crime é constitucional, é razoável que exista, mas a pena realmente está alta. Então, qual foi a decisão que o tribunal deu? A decisão foi o seguinte: o crime permanece no sistema, mas a gente vai alterar a pena. O que é uma coisa que causa um certo espanto, porque o tribunal efetivamente invade o setor legislativo ao fixar uma pena para um crime, né, sem maiores discussões, sem maiores debates. E pode parecer assustador, pode parecer extremamente invasivo para os nossos padrões, mas a verdade é que esse ano, em março, o Supremo Tribunal Federal tomou exatamente a mesma posição quando julgou a constitucionalidade do artigo 273b do Código Penal, né? O
O artigo 273B, ele tinha uma pena fixada em 1998, portanto, há mais de 20 anos, e estava no sistema. Esse ano, ao julgar a inconstitucionalidade, o Supremo mudou a pena de 5 a 10 para 1 a 5. Mudou completamente os patamares. Então, veja que é uma forte influência. Obviamente, os ministros Barroso e Gilmar Mendes votaram nessa posição. E só um dado que é interessante é que, embora a decisão seja extremamente fulcrada nessa teoria da sentença intermediária, o nome sentença intermediária só aparece uma vez numa nota de rodapé de um outro ministro, o que mostra que talvez os ministros ali, usando um termo de Oscar Wilde, tenham um certo amor que não ouça dizer o nome pela teoria, mas certamente eles decidem com essa teoria na cabeça, né? Então, assim, como a gente já percebeu, não é uma teoria, não é um movimento só brasileiro, mas chama atenção como o Brasil vai nessa direção, sem maiores debates, e por diferentes sistemas, por diferentes meios. Ora por decisões dos próprios ministros, ora por leis aprovadas pelo próprio Congresso, que às vezes não se dá conta exatamente do que está abrindo mão, né? E quando a gente começa a pensar nesse desenvolvimento dessa teoria aqui no Brasil, dessa prática, o primeiro ponto, sem dúvida nenhuma, pelo menos o primeiro ponto mais significativo, mais organizado, mais ordenado, foi a súmula vinculante número 45, né? Criação das súmulas vinculantes, né? A partir da emenda constitucional número 45, em 2004. O que essa súmula vinculante traz? O que essa norma trouxe? Ela traz o seguinte: uma determinada decisão tomada em um determinado rito pelo STF passa a ser vinculante, passa a ter efeitos vinculativos para todos os outros tribunais. Na época houve uma certa discussão, houve um certo debate, mas a norma acabou sendo aprovada e se incorporou ao sistema. Pouco tempo depois, em 2007, o Brasil adotou uma chamada teoria concretista, numa ação chamada mandado de injunção. O mandado de injunção ele serve para quê? O mandado de injunção ele funciona da seguinte forma: quando a Constituição ela dá um direito ao cidadão e fala, legislador, esse direito ele tem que ser regulamentado, e o legislador não faz, você entra com o mandado de injunção para que o Supremo tome uma decisão acerca daquela omissão. Até 2007, o que o Supremo entendia era o seguinte: ele entendia que o papel do juiz diante do mandado de injunção era avisar o Senado que ele estava imóvel, que ele tinha que fazer essa lei. Realmente é uma posição, talvez, de autocontenção muito extrema. Mas em 2007, passou-se a um campo oposto, né? De uma posição de autocontenção, passou-se a um ativismo extremo. No seguinte sentido: a partir de 2007, o Supremo começou a entender que, caso a lei não exista, o próprio Supremo vai decidir, no caso concreto, o que fazer, né? O primeiro caso em que se decidiu isso foi uma greve de servidores, né? A Constituição diz, né, que os servidores terão a sua greve regida por uma lei complementar, diferente dos outros trabalhadores. Essa lei nunca saiu, então não havia regulamentação. O que o STF decidiu em 2007? Bom, vai aplicar a lei dos trabalhadores comuns. A partir daí, essa posição se tornou cada vez mais recorrente, até que em 2016 houve uma lei que dizia exatamente isso. Me parece que, ao aprovar essa lei, o Congresso não percebeu exatamente o que estava fazendo. Alguns estudiosos dizem que foi uma coisa um pouco deliberada, que o Congresso, na verdade, realmente queria passar essa atribuição para o Supremo para fugir de determinadas questões mais polêmicas, mais impopulares. Mas o fato é que, recentemente, uma decisão tomada pelo STF em sede de uma dessas ações
causou muita polêmica, muito estremecimento, e já existe um movimento para alterar essa lei e diminuir o poder do Supremo, né, nesses casos. A gente está falando da decisão em 7º mandado de instrução que mandou os tribunais aplicarem aos crimes de homofobia o mesmo tratamento que dão ao crime de racismo, né? Isso é uma situação, nada obstante o mérito seja louvável, mas gera alguma complexidade, principalmente porque, levando a decisão a ferro e fogo do Supremo, o Supremo acaba criando mais um caso de imprescritibilidade, né? E a gente sabe que os casos de imprescritibilidade são todos previstos na Constituição, né? Por outra via, um outro movimento nesse sentido foi o próprio CPC de 2015, que criou uma série de decisões com efeitos vinculativos. E é sintomático que a partir do CPC de 2015, praticamente não houve mais edição de súmulas vinculantes, porque esses efeitos passam a ser atribuídos em ações com procedimento muito mais facilitado, né? E um caso que causa uma certa estranheza, um certo assombro, é que até tribunais de estados passaram a poder tomar decisões com efeitos vinculantes. E aí outra coisa que causa um certo assombro é que, pouco mais de 10 anos antes, a súmula vinculante, que era bem mais tímida, causou uma grande polêmica. 11 anos depois, o CPC faz uma inserção com um grau de ativismo bem mais exagerado e não houve debates mais acalorados. Pelo contrário, a maior parte da doutrina até festejou, né? A gente cita, no caso de críticos, o professor Cássio Capinella Bueno, o professor José Rogério Cruz, ambos de São Paulo, que diziam que era muito claro para eles que, a partir da emenda 45, apenas as súmulas poderiam ter efeitos vinculantes, e súmulas aprovadas naquele rito, né? Então, assim, porque na prática, o que o CPC fez? Ele pegou e transformou todas as decisões, né, do Supremo, ou uma boa parte delas, em vinculativas, e estendeu isso aos tribunais. A gente pode acrescentar ainda que em nenhum momento a Constituição vislumbra dotar os tribunais estaduais de efeitos vinculativos. Então, realmente parece inequívoco que houve aqui um certo exagero no CPC de 2015. E por último, o grande golpe, né, que foi tentado, mas não levou a êxito nesse sistema, foi a tentativa de modificar a interpretação de 5210 da Constituição. O 5210 ele faz o seguinte: ele diz que determinadas decisões tomadas pelo Supremo, para ter efeitos para todo o país, devem ser remetidas ao Senado e o Senado suspende a execução. Qual era a tese do ministro Gilmar Mendes, que, como já dissemos, são entusiastas da sentença intermediária? A tese do Gilmar Ferreira Mendes dizia que essa função de suspender era uma função estritamente de publicação, que a decisão, a norma já estaria suspensa desde o momento do STF, da decisão do STF. E aí é muito óbvio que se trata de usurpar uma função do Supremo Tribunal, né? Uma função do Senado. Bom, e aí é que a gente entra novamente, retoma, que é o início, do parágrafo 211. Voltando aqui às possibilidades que Hegel vislumbra, ele diz o seguinte: olha, um sistema formado por costumes é ruim, porque ele é um arbítrio objetivo. Quer dizer, ele não passa por um critério de racionalidade. E aí ele fala, por outro lado, um sistema baseado em decisões judiciais é um arbítrio subjetivo. E talvez até pior, porque é um arbítrio de um grupo ainda menor de pessoas, né? E aí ele faz uma observação muito interessante. Ele diz o seguinte: olha, no sistema jurisprudencial de ordenamento jurídico, você tem legisladores perpétuos. Por quê? Porque ele dá uma decisão, o juiz dá uma decisão,
E ele próprio decide quando aquela norma vai ser revogada, por que meios e por qual motivo. Então ele diz assim, nenhum dos dois sistemas são bons. Você tem que adotar o sistema do ordenamento jurídico, o sistema de produção de leis, porque ele está submetido ao critério da dialética, porque nele você adota uma cultura racional. E aí você vê como que os argumentos que se apresentam a favor da jurisprudência mais forte, que é de racionalidade, que é de estabilidade, que é de segurança, eles são esvaziados pela argumentação de Hegel. E aí a gente pode dar um exemplo no recente caso das decisões em segundo grau, das prisões em segundo grau, de um voto da ministra Rosa Weber, quando ela diz o seguinte: ela diz que ela realmente era contra a decisão de prisão em segunda instância, mas ela iria votar pela manutenção da prisão em segunda instância. Por quê? Porque essa decisão havia tomado há pouco tempo, há 1 ano e meio mais ou menos, e ela considerava pouco tempo para rever a jurisprudência. E aí a gente pensa, que estabilidade, que segurança, que racionalidade é essa? Porque a ministra diz, 1 ano e meio é pouco. Tá, mas quanto tempo é razoável para se mudar a jurisprudência, para discutir? É de um critério, né? E aí, essas críticas que se fazem, os poucos críticos que se fazem a esse sistema, é de que haveria um enrijecimento, a jurisprudência ficaria muito pobre, ficaria muito dura, né? E a realidade é volátil, né? Mas a gente pode dizer, já terminando, que o que fica enfraquecido, o pobre de debate, não é só a jurisprudência, é o próprio Estado, a própria democracia. Não é a jurisprudência que fica vazia, é o Estado que fica vazio, né? Só dando mais um exemplo, é comum a gente ver o seguinte: depois de um certo tempo, a jurisprudência ela não cita mais os fundamentos, ela cita só as decisões, onde saíram as decisões, citam só os números dos processos, quer dizer, como se aquela decisão fosse natural e contra a qual ninguém pode, a não ser o próprio judiciário. E aí a gente retoma uma frase que os próprios ministros costumam dizer de uma forma talvez um pouco graciosa, no sentido de que o Supremo erra por último. E, usando aqui as palavras do professor Boris Horta, numa democracia não cabe ao judiciário errar por último, cabe à população errar por último. E esse erro vai se renovando, essa tentativa, essa possibilidade, há 4 anos, né? Através da eleição do parlamento, que tem uma função determinada constitucionalmente, da qual não pode abrir mão. Não por si, mas por aqueles que eles representam. Muito obrigado.